ou um muro de fogo em redor, eu mesmo serei no meio dela. Na minha versão aqui, linguagem atual, diz assim: pois o Senhor Deus, linguagem atual de hoje, pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como muralha de fogo em volta de Jerusalém, e que Ele morará na cidade e ali mostrará a tua glória. Amém? Eclesiastes 10, verso 8. Eclesiastes 10, 8. Está escrito, também no mesmo livro. Eclesiastes 10, 8. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Amém? Eclesiastes. Todos encontraram? Ah lá. Eclesiastes 10:8. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Derrubou o muro, você, se derrubar o muro da tua casa, fica desprotegido, não fica, Ednilson? Fica desprotegido. Quando derruba o muro, você fica desprotegido. Você não dorme tranquilo, não. Está aberto. Quem passa, olha lá dentro, concorda? É. Fica vulnerável. Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelos louvores, ó Pai, que foram, Pai, entregue nas suas mãos. Te agradecemos, ó Pai, pela gloriosa presença do teu Espírito Santo. Estamos felizes, Senhor, com a presença de Ti aqui no nosso meio, Pai. Continua falando agora, Pai, através da mensagem, através da palavra. E que esta palavra venha trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Venha nos confrontar. Venha, Senhor Jesus, mexer, Senhor, nas áreas que nós precisamos sermos trabalhados. Para que nós possamos, ó Pai, viver em santidade. Refletir a Tua imagem, a Tua semelhança. Nós pedimos isso em oração e unidade junto com a Tua igreja, no nome poderoso de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Podeis assentar. Irmãos, lembrando que a reunião amanhã é imperdível, tá? Todos os obreiros, todos os líderes estão convocados, tá bom? E a igreja que quiser participar também está convidada para essa reunião, até porque nós vamos falar do impacto, tá? O pessoal que vai trabalhar no impacto, já vamos tirar as 40 pessoas que vão trabalhar no impacto. Amém? É primordial a tua presença. Queridos, eu quero ministrar nesta noite sobre um tema que eu já ministrei outras vezes, mas hoje ardeu no meu coração em falar sobre a queda do muro. Diga comigo, a queda do muro da minha vida. Como vocês notaram, a palavra de Deus diz que Deus estabelece um muro ao nosso redor. E você vai entender o que é isso, tá? Aqui, Deus está falando com Zacarias. Ele está falando, Zacarias, o meu povo havia se rebelado, havia pecado contra mim. Mas agora, eles choraram na minha presença, e eu mesmo vou ser um muro de proteção. Ai daqueles que tocar agora naqueles que são meus. O Senhor falando aqui, né, pós-cativeiro, pós-Babilônia, que Ele ia ser o muro daquelas vidas. O apóstolo Paulo afirma que todo aquele que invoca o nome do Senhor, Romanos 10, a partir do 13, ele vai ser salvo. É aquela palavra que a gente sempre prega, aquele que com a boca confessa e o coração crê, que Jesus, né, morreu no meu e no teu lugar, e nós reconhecemos que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida. Quem já aceitou Jesus aqui? Então deixa eu explicar. A gente acha que a gente aceitou Jesus, né? Na verdade, a palavra é um pouco diferente. Nós aceitamos o senhorio, não é, Marcelo? De Jesus. Quando você aceitou Jesus, né? Jesus, você declarou que você aceitou que Ele é teu Senhor. E essa diferença eu gosto sempre de explicar, presbítero Valdeci, porque é uma diferença bem grande, Aníbal. Porque quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu estou devendo a Ele o que agora? Obediência. Eu ouvi alguém falando aqui no meio. Fala comigo, eu devo a Jesus obediência. Eu devo a Jesus? Amém. Isso é muito importante. Isso aqui é um divisor de águas nas nossas vidas, tá? Porque agora você tem um Senhor. Não é a mensagem, mas antes, Inácia, nós tínhamos outro Senhor.
É duro de aceitar, né? Mas nós tinha, tá? E não era Jesus. Mas o dia que o Espírito Santo falou comigo e com você, o nosso coração se converteu ao Evangelho, a gente abriu o coração para aceitar o verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus. Mas antes nós tinha outro Senhor, deixei ele para lá, tá? A gente, inconscientemente a gente tinha, tá? Porque nós nascemos criatura, nós só nos tornamos filho quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus. Então Paulo diz que quando eu aceito, né, o senhorio de Jesus na minha vida, eu passo a ser filho. E Romanos 8:14 diz que todo aquele que ele recebe por filho, ele fala. Jesus vai falar com você aqui nesta noite. Hoje ele vai falar na palavra, mas se nessa semana você se consagrar e vir para a oração, ele vai falar audivelmente aos seus ouvidos. Como o louvor falou com você agora e você se aquebrantou, você sentiu que Deus estava falando com você. Sabe quando que você sente que Deus está falando com você? É quando você se sente constrangido pelo amor dele. Eu sei que o Senhor já te constrangiu aqui nesta noite, porque o amor dele é maravilhoso. Ele penetra no nosso coração e faz a gente reconhecer que nós somos pobres, pecadores. Isso já é uma grande vantagem, irmãos, porque quando nós reconhecemos a nossa pequenez, a palavra, né, a palavra do Evangelho cresce na nossa vida. É igual quando chegaram em João Batista e foram reclamar: olha, aquele que tu batizou está pregando, está batizando. Ele falou: ó, o importante é que ele cresça e eu diminua. Quanto mais Deus for grande na tua vida, meu filho, mais a bênção vai ser. Quanto menor você ser na presença de Deus, mais Ele vai ser grande em todas as áreas da sua vida. Deixa Deus ficar grande na sua vida, meu filho. Então nós, na verdade, nos tornamos servos, porque se Ele é Senhor, eu estou pronto para servi-lo. E quando eu começo a servir a Deus, a palavra de 2 Coríntios 3,18 se cumpre, Jonathan, nas nossas vidas. Quanto mais eu sirvo a Deus, Eduarda, Vinícius, quanto mais eu me entrego a Deus, essa palavra se cumpre. Coloca lá, por favor, 2 Coríntios 3,18. É como se, Paulo diz assim, olha, é como se eu olhasse num espelho, e de glória em glória, eu começasse a refletir a imagem e semelhança do Senhor. Sabe o que ele está falando? Quanto mais você dá glória, quanto mais você dá aleluia, quanto mais você busca, mais as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Eu vejo Jesus na tua vida nesta noite. Eu vejo o Espírito Santo na tua vida. Pastor, mas e o muro? É isso aí. Aquele que aceitou Jesus, aquele que reconheceu o senhorio de Jesus, o que acontece? Na sua obediência, Deus estabelece um muro de proteção. Diácono João Vilarim, ele mesmo coloca um muro, porque ele fala: esse é meu filho, o Solano é meu filho, e quem cuida dele sou eu. Se você vê um pouquinho mais na frente, o apóstolo João diz que todo aquele que recebe por filho, né, tem a marca do sangue do Cordeiro, e nesse o diabo não toca, irmã Alessandra, pode ficar tranquila, porque aqueles que estão debaixo das mãos do Senhor, o diabo não tem poder de tocar. Por quê? Porque o Senhor estabelece um muro de proteção sobre a nossa vida. Amém? Quantos se sentem protegidos por Deus? A gente não tem aquela sensação de que Deus realmente tem cuidado da nossa vida, da nossa casa, e Deus estabelece um muro de proteção. Eu conheço gente aqui que para o diabo vigiar ele, porque Antônio, o negócio do diabo é ficar vigiando a gente, para ver se a gente dá uma vacilada, né? Mas fique tranquilo, enquanto você ser servo e estiver em obediência, para o diabo te vigiar, ele tem que comprar uma luneta da NASA, e ele tem que vigiar você de anos-luz de... Estou procurando a Inácia aqui, não vejo. Aumenta aí, pede para a NASA quadruplicar aqui. Estou querendo ver. A irmã Marilza, cadê ela? Não consigo ver. O diabo tem que ficar muito longe de você, porque o muro de proteção é de fogo. Quando o diabo chega, ele se queima todinho.
Deus estabeleceu um muro de fogo para proteger a tua casa, a tua família, proteger os teus sonhos, os teus projetos. Vale a pena servir o Senhor em obediência, porque é Ele que cuida dos seus. Deus tem cuidado da tua casa, da tua família, porque você tem sido um servo obediente. Amém? Mas qual é o problema, pastor? É isso que eu quero pregar aqui. Tem um pequeno problema. Fala comigo, legalidade. O inimigo das nossas almas trabalha com legalidade. O muro está lá estabelecido, você está protegido, o diabo não consegue nem, é anos-luz de distância da tua vida e da tua família. Mas quando eu dou legalidade, acontece algo terrível. 1 João capítulo 5, verso 18. O apóstolo João diz assim: aquele que é nascido, 1 João capítulo 5, verso 18, aquele que é nascido de Deus, não vive para o pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe. Amém? Verso 19, mas sabemos que somos de Deus, e no mundo jaz o. Então não podemos negar que aquele que é fiel fala a verdade, né? Vive da verdade, e o maligno não toca. Mas nós não podemos negar que lá no mundo, Jesus falou que o maligno está lá. Nós não podemos negar, é uma verdade. E ele está ao nosso derredor, esperando o momento para nos acusar. E aqui que está o grande problema, é a quebra desse muro. Porque esse muro, pelo lado de fora, ele deve ter quilômetros de estrutura de ferro, concreto. O diabo está lá batendo, tentando setas, dardos inflamados, ele não consegue romper o muro. E ele põe toda aquela hostes demoníacas dele para furar o muro, mas não, eles só são queimados. Mas por dentro do muro, irmão Douglas, ele é de cristal. Por fora é inquebrável, irmã Maristela, Joel, mas por dentro é de cristal. Você já bateu no cristal? Tem, sensível. Porque esse muro, ele só pode se romper pelo lado de dentro. Pelo lado de fora, ele é inquebrável, Lucas. Mas pelo lado de dentro, irmão Linha, ele é de cristal. Ele é sensível. É por isso que Efésios capítulo 6, verso 11, Paulo nos recomenda nos revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa ficar firme contra as astutas ciladas do... Para que falar o nome desse infeliz? Brincadeira. Então, a gente tem que tomar essa armadura, e essa armadura representa a nossa santidade. Porque quando essa armadura está estabelecida, o diabo tem que olhar para você de binóculo, ele não consegue chegar perto. Mas quando você deixa o muro quebrar pelo lado de dentro, ele trinca. E aí, quando nós quebramos, vocês não vão perguntar como é que quebra o muro pelo lado de dentro? Ninguém quer saber? Vai que, né? Melhor nem perguntar. Eu vou falar. Quando é que nós quebramos o muro? Quando nós pecamos. Quando nós pecamos, abre-se uma brecha neste muro e damos legalidade para o diabo entrar nas nossas vidas. Em especial naquela área que pecamos. É ali que ele vai te acusar. É ali que ele vai te perseguir. Porque nós quebramos aquele mandamento. Então, quando quebramos o muro pelo lado de dentro, o inimigo entra e estabelece uma maldição na nossa vida. E nós começamos a nos tornar, Kaique e Lauane, fracos, escravizados. Note bem que quando a pessoa começa, ela entra naquela vereda daquele pecado, ela fica escravo daquilo. Ela fica sensível, ela fica dolorosa, ela fica dolorida, ela começa, né, a ficar lustrosa. Nós ficamos fracos, nós ficamos escravizados, nós nos sentimos perdidos, sentimos abandonados.
porque o diabo começa a te acusar. Vencidos pelo pecado, você não consegue resistir mais, aquilo é uma sequência que você não suporta mais, irmão Fabinho, e aí a gente começa a ficar amargurado, e a gente começa a se sentir excluído. Na verdade é o diabo que está te acusando agora, te perseguindo, e você acha que as pessoas, por isso que Paulo diz que a tua luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores que habitam nas regiões celestiais. O que é pior ainda, irmã Raíssa, quando estamos com o muro quebrado, todos esses sentimentos de amargura, só piora as coisas, e aí começam a criar barreiras na nossa vida. A gente começa a criar barreira para a gente se autodefender, porque tudo que fala toca na gente. A gente começa aquele sentimento de perseguição, e nós nos tornamos daí religiosos. Por causa do pecado, eu fico religioso para mostrar que eu sou crente, que eu sou santo. E aí o orgulho começa a tomar conta também, porque aí eu fico orgulhoso, defendendo a minha reputação. E aí o que é pior, fica doente, porque aquilo vira uma raiz de amargura e começa a sangrar no nosso coração, e nós começamos a machucar muita gente, porque quando estamos amargurados, nós temos dificuldade de perdoar e liberar perdão, nós temos dificuldade de confessar as nossas falhas, e entramos num abismo sem fim. Ninguém vai perguntar, mas não tem solução, pastor? Tem solução, irmã Renata? Tem. Para Jesus sempre vai ter solução, meu querido. Não importa o tempo que você se afastou, que você se sujou na lama do pecado, Jesus sempre vai ter uma solução, porque eu já expliquei aqui que o amor de Deus é incondicional. Deus te ama, não é porque você é bonitão, porque você é bonitão, não, bonitona, não. Deus te ama porque você é filha, porque você é filho. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Eu amo o Jean, eu amo o João Vitor, eu amo a Tuane. Independente se ele é bem sucedido, se ele vai bem, eles vão bem na escola, independente se eles são bonitão, para mim, para o pai e para a mãe, sempre o filho é a criaturinha mais linda. Estou mentindo? Mais inteligente, pode ser o último lá na escola, não, meu filho é benção, ele não está bem, mas é só um momento, ele vai ser um grande homem, uma grande mulher, porque o pai e a mãe, Nájila, ele vê o filho, né, como filho, é um amor incondicional, independente se é ou não é, você continua amando como se fosse, e Deus é desse jeito, Ele nunca desistiu de você, Ele nunca desistiu de você, Ele sempre te amou, do mesmo jeito, quando você estava santo, e quando você quebrou o muro, e caiu na lama do pecado, o amor é o mesmo, não muda para Deus, é incondicional. Eu quero agora explicar para você que tem solução, esse muro pode ser restabelecido, a alegria pode voltar, a vida cheia de felicidade pode ser reconquistada, nós só precisamos reconhecer as nossas falhas, nossos erros, nós precisamos só confessar o nome do Senhor Jesus novamente, e a graça novamente vai nos encher, vai nos ajudar, e vai nos tirar da lama do pecado, e vai nos livrar das astutas ciladas do inimigo. Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus, e ficai firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero contar uma história para vocês aqui, Números capítulo 22, verso 6, para ilustrar essa palavra e já finalizar. O que é quando a gente quebra o muro de proteção? Em Números 22, 26, o povo de Deus estava atravessando o território dos Moabitas. O povo de Deus estava seguindo uma ordem de Deus, apenas passar pelo caminho. O Senhor falou, não mexe, se precisar de água, compra, se precisar de alimento, paga, pede permissão antes de passar. Estamos pedindo permissão porque nós precisamos passar aqui do lado. Mas o rei Moabita, movido de inveja, foi lá no profeta Mulão, ou no Mulão que é profeta, né, o Balaão,
profeta, o rei Balaque vai e manda chamar Balaão, e fala, ó, quanto você quer para amaldiçoar esse povo? Porque eu quero derrotar esse povo, eu sei que você é profeta, misericórdia desse profeta, né? Eu quero que você profetiza a maldição sobre esse povo. Balaão ficou muito entusiasmado, porque a Bíblia diz que Balaão amou o prêmio da injustiça, o prêmio do pecado, o prêmio do dinheiro. Só que quando Balaão vai perguntar para Deus, ele fala, ó, eu posso ir? Deus fala, esse povo, Balaão, não tem como você amaldiçoar. Por quê? Porque eu já abençoei. Não, mas eu amaldiçoo. Não vai adiantar, porque eu já abençoei esse povo. 1 Samuel 15, 29 diz assim que a glória de Israel não mente, ou seja, Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa daquilo que ele falou, missionária Marlene. Malaquias 3,6, porque eu sou o Senhor e não mudo, não há sombra de variação na personalidade e no caráter de Deus. Ele falou, está falado. Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Queridos, se Deus lançou uma palavra sobre a tua vida, que você é bênção onde colocar a planta dos pés, fique tranquilo, porque a palavra dele é irrevogável, e ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se esqueça da promessa que ele fez. Quem tem promessa aqui, levanta a mão. Eu quero profetizar que você é filho de Deus, eu quero profetizar que você está debaixo da bênção do Senhor, eu quero profetizar que Deus colocou sobre a tua vida uma unção de graça, de autoridade, de ousadia. Eu quero profetizar que o próprio Deus te recebeu como filho, e o amor dele é incondicional, ele continua te amando, ele continua te cuidando. Deus é soberano, e o diabo não tem poder para tocar na sua vida. Não importa se estão orando, fazendo oração contrária, se estão colocando oferendas na encruzilhada, se compraram vela preta, se mataram galinha, isso para mim e para você não importa, porque contra mim e a sua vida não vale encantamento, isso não vale contra nós, não vale encantamento, não vale. Podem fazer o que quiser, o diabo não pode tocar em você, porque você tem a marca do sangue do Cordeiro. Há um muro estabelecido ao redor da tua vida, da tua casa, da tua família. Enquanto você estiver no estado de filho, em obediência, pode levantar a tua mão e tomar posse da tua vitória, porque é Ele que vela pela tua vida. Alabaste covanábia, alá recova. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 Pedro 2,15, ele diz assim, abandonando o caminho reto, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Deus já tinha falado, não adianta você amaldiçoar, e não adiantou mesmo. Toda vez que Balaão ia amaldiçoar, eu quero amaldiçoar essa família aqui, e ele começava, Senhor, estou aqui, e ele, quando ele notava, ele começava a abençoar o solano. O diabo mandou abençoar, amaldiçoar, mas quando ele começava a orar, não tinha jeito, ele tinha que orar abençoando, porque Deus já abençoou você. E da palavra do Senhor, a não ser que ele sirva a outro Senhor, mas se serve a Deus, não tem como te amaldiçoar. E se serve ao outro Senhor, pode até lançar palavras de maldição, mas vai bater no muro e vai cair para trás, porque o Senhor é o muro da tua vida. Mas o que nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, é com as astutas ciladas do inimigo. Ele vai armar uma cilada, ele vai dar a volta e vai tentar te enganar. Por que eu chamo as pessoas para vir orar aqui?
Se consagrar, porque quanto mais você se consagra, mais você ora, mais você estuda a palavra, mais sensível você está ao Espírito Santo, mais sensível você está à voz de Deus, mais sensível você está no mundo espiritual. Quanto mais o diabo cria ciladas, esquemas para te enrolar, para te fazer você cair, você fala: peraí, não, o Senhor falou para mim pegar o caminho da direita, o caminho da verdade, da justiça. Aqui não tem erro. Estão querendo que você pegue o caminho contrário, estão querendo que você pegue o caminho da injustiça, o caminho da enganação, mas Deus tem abrido teus olhos espirituais, irmão Ednilson. Deus tem colocado dentro do teu coração um coração sensível. Irmã Janaína, é Deus que fala. Sabe por quê? Porque Ele continua nos protegendo. Irmã Bernadette, quantas vezes o diabo já fez um trabalho na encruzilhada para tirar e mexer com a tua cabeça, para colocar você nos caminhos tortuosos e colocar toda a tua família em risco, mas o Espírito Santo vai lá e fala: minha filha, você está no caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está contigo, estabelecendo um muro de proteção da tua casa, da tua família. Ei, irmão Willinha, quantas vezes o diabo quis mudar o propósito da tua chamada, da tua casa, da tua família, mas daí vem o Espírito Santo, porque tem um joelhinho dobrado nas madrugadas, intercedendo pela tua vida, e a irmã Inácia fala assim: cuida do Ilinha, Senhor, ele está passando por alguns dias difíceis, não deixa o inimigo fazer nada contra ele, e naquele momento o Senhor estabelece um muro de proteção, colocando o arcanjo Miguel com uma espada desembainhada, falando: aqui não, tem uma serva orando, aqui tem Deus cuidando, Deus está cuidando da tua vida, porque tem uma igreja que está dobrando os joelhos e apresentando a tua casa, a tua família. Deus está nesse negócio. Ele vai criar esquemas malignos, ele vai criar ciladas. Pastor, mas o que é isso? Muitas vezes o diabo quer te pegar na cilada da palavra, ele quer usar o mesmo evangelho aqui para misturar as coisas da tua cabeça. Pega uma mensagem desfigurada, contexto sem contexto, só para mudar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Mas vem o Espírito Santo e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu escrevo nas linhas tortuosas, de forma que todos possam entender, e o Espírito Santo agora traz o texto com contexto, e você vai entender que ele nasceu para morrer no teu lugar, para pagar o meu e o teu pecado, para que o nome do Senhor fosse glorificado, e o muro de proteção seja estabelecido na frente da tua casa. Quantas vezes o diabo tem feito ali na tua casa? Quando você vai para o teu trabalho, ele arma uma cilada, ele diz: está difícil, esse Deus que você serve, ele não traz a abundância que você quer. É aí que começa o perigo, porque a ânsia, a arrogância, a prepotência e a vaidade nos leva a querer mais do que Deus nos dá naquele momento, porque Deus tem muito para te dar, mas se ele entregar antes da hora, a vaidade vai submergir você no orgulho, e o princípio da queda é o orgulho. Mas o diabo vai lá e fala: olha, aqui é mais fácil, aqui vai dar mais lucro. Não, mas vai prejudicar o irmão, não tem problema. O importante é que você vai estar bem, o importante é que você vai ganhar. Ei, queridos, ainda nessa semana você passou por isso, ainda por essa semana fizeram uma proposta indecorosa para você, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu sou o Senhor, dono do ouro e da prata, que multiplico na tua vida. Eu vou fazer o teu celeiro abundar, porque eu sou o Senhor dos senhores, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não se venda, não se deixa entrar na trama da ilegalidade, da injustiça, porque o Senhor, Ele está no meio da honestidade, Ele está no meio da verdade, e o diabo quer tragar você, para que esse muro de proteção quebre, e quando ele quebrar esse muro, ele vai arrebentar com a tua vida profissional, com isso ele vai arrebentar com o teu casamento, com a tua família, ele vai destruir tudo, e aí as coisas vão ficar terríveis, mas pode ficar tranquilo, que hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui, para tirar as escamas dos seus olhos, para que você possa ver o mundo espiritual sendo estabelecido, e você sai daqui com discernimento hoje, de que Deus está cuidando de você.
Há um muro de proteção que cuida de você e da tua família, amém? O profeta, ele não aguentou ver o cheiro do dinheiro, e aí ele armou uma artimanha. A Bíblia diz que ele olha para aquele povo vivendo em santidade, vivendo em comunhão, vivendo em unidade. O diabo não suporta isso, o diabo não resiste isso. Pensa quando ele vê a igreja em unidade, crescendo, a família se estabelecendo, os irmãos dando glória a Deus. Rapaz, pensa num bicho que fica doido. E aí ele começa a criar artimanhas, os esquemas malignos. Ele foi lá e falou: Balaão, você quer o dinheiro é seu. Não, mas não tem jeito, ali naquele povo não pega feitiço, ali a cilada não funciona, ali o esquema é destruído. Não, mas eu vou te dar a dica. Faz o seguinte: chama todas as princesas de Moabe, as mulheres mais lindas, chame todas elas, peçam para elas descer ao arraial dos crentes, peça para elas dançarem na frente dos líderes. O diabo sabe que quando ele derruba o pastor, ele derruba a igreja. O diabo sabe que quando ele derruba o líder, ele derruba o EFA. O diabo sabe que quando ele derruba o líder, ele acaba com o trabalho dos casais. Ele sabe que quando derruba a liderança, ele cria a divisão. Pede para as moabitas, as princesas, dançarem na frente, e peça para elas também se prostituírem com a liderança, cometerem imoralidade sexual. A Bíblia diz que infelizmente os líderes não resistiram, e não só se prostituíram, cometeram imoralidade sexual, mas queimaram incenso para os deuses pagãos de Moabe. Lamentável, triste, porque nesse momento, só falta 6 minutos para dar 21. Nesse momento, irmã Josiane, quando os homens do arraial dos crentes cometeram imoralidade sexual, queimaram ainda, deixaram elas queimar incenso para os deuses pagãos, missionária Paulo. Naquele momento, Deus se afastou do arraial dos crentes. Naquele momento, o muro de proteção, irmã Vasti, irmão Ivano, quebrou pelo lado de dentro, trincou, abriu a armadura. A Bíblia diz que aqueles homens, que toda aquela nação caminhava por 40 anos no deserto, Humberto, e Deus, na hora do sol quente, colocava a sua nuvem de refrigério para eles sustentarem no meio do deserto. Quando caía a madrugada, que no deserto é 8, 80, de 50 graus positivos vinha para 4, 5 negativo, era insuportável, mas a mão do Senhor, a nuvem aquecia aquele povo. Quando eles sentiam fome, Deus mandava maná, mandava codornizes. Quando eles sentiam sede, o Senhor falava: toca na rocha de Maribá, que é meu filho, e emanava água. Deus cuidando, Deus zelando. Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem colocado uma nuvem em cima da tua vida, para cuidar da tua vida, da tua casa, dos teus filhos. A onipresença do Senhor. Você fica em casa, o teu filho vai para a escola, mas você está orando e o Espírito Santo está zelando. O teu marido vai para o serviço, você continua intercedendo, e o Senhor está zelando, o Senhor está cuidando. Deus nunca te abandonou. Deus nunca havia abandonado aquele povo. Mas quando eles se prostituíram, adoraram deuses pagãos por causa da imoralidade sexual, quebrou o muro de proteção. Irmãos,
tragédia foi enorme. A Bíblia diz que entrou a maldição e uma peste naquele momento, e naquele dia, se eu não estou enganado, 22.000 homens caíram mortos. A peste se alastrou que Moisés correu, dobrou o joelho, chamou Arão e falou assim: vamos queimar, agora vamos fazer o sacrifício. Caíram de joelho, começaram a interceder, e o desespero era grande, porque a peste entrou, a maldição dos moabitas entrou, mas a culpa não foi de Deus, foi deles, porque o muro de proteção foi quebrado pelo lado de dentro. Eles quebraram a norma, eles permitiram, e o diabo entrou rasgando no meio da casa, no meio da família, no meio dos sonhos, no meio dos projetos. O diabo destruiu tudo, num só dia, e o dia era contado das 6 às 6, mais de 20.000 homens, 22.000 homens, foram eliminados pela peste, até que, por zelo, Números 31:16, põe na tela, eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Pior, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Note bem, vocês estão entendendo? Por que nós falamos vigiai e orai sem cessar? Vigiai e orai. Por isso estou chamando vocês para vir orar, irmãos, porque vocês não têm noção do que, como o inimigo, ele tem se levantado, porque aqui se gera frutos. Ele não suporta quando a igreja está gerando fruto, ele não suporta quando a igreja está orando, está intercedendo, ele não suporta quando vidas estão sendo alcançadas, ele não suporta quando casamentos, relacionamentos estão sendo restaurados. Aquilo que ele destrói lá, o Senhor vai e traz para cá, e aqui começa a restauração. Quantos frutos a igreja tem gerado, frutos maravilhosos, e está chegando mais gente, porque um fala para o outro, outro conta para o outro. Eu não vou nem contar os testemunhos dos últimos 30 dias, do levante. Eu conto não para te assustar, porque eu estou muito tranquilo, porque ele fica de longe rosnando. Como o apóstolo Pedro diz, eis que o diabo está a vosso derredor, rugindo como leão, só tentando me assustar, ameaçando me agredir, ameaçando contra a minha moral, contra o meu nome, contra o meu caráter. Mas eu sei que é o diabo, e a minha luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Essa semana, os que tiveram quinta-feira aqui ouviram o testemunho, que eu saí quarta-feira, o pessoal do discipulado foi embora, eu estava sem a chave, até a Vanderleia chegar aqui, foi o tempo para mim fechar, ficar ali na frente, passar um doido que eu nunca vi, e começar a me afrontar. Primeiro ele começou a falar que eu estava agredindo ele. Eu falei, mas como é que eu estou te agredindo se eu estou de braço cruzado? Aí ele bateu a mão no meu braço, começou a me empurrar. Eu falei, não vou te agredir. E nem sabia que eu era pastor, começou a me caluniar, tentou bater no meu rosto, me empurrou. Você precisa ver, e eu tranquilo, sabendo que era o demônio, doido para mim brigar com ele. Falei, vai de ré, Satanás, o que está em mim é maior do que está no mundo. E eu estou acostumado com isso. Nos últimos 30 dias que começou esse processo de libertação, de nós orar, de nós clamar e vidas ser alcançadas, até onde eu vou almoçar dá problema. O diabo toma um lá no fundo e começa a rosnar. Mas é aquilo que eu falei, irmãos, ele não consegue chegar perto, porque tem um anjo com uma espada desembainhada cuidando do meu muro de proteção, como tem cuidado da tua vida e da tua casa, porque nós temos orado em especial um a um para a vida de vocês, para a família de vocês. Só que não adianta nós orar se você quebrar o muro, se você não entender, irmã Ana, as astutas ciladas do diabo. Por isso você tem que vir para a campanha de oração, por isso você tem que buscar intimidade, você tem que vir para a escola bíblica dominical, você tem que estar no culto adorando, porque a adoração sobe ao coração do Senhor, e Ele se alegra. Você entrega o melhor, você entrega tudo para Ele. No meio dessa calamidade, a peste só cessou
por zelo, irmão Joel. Números 25, verso 7 de Números, diz: quando Finéias, filho do sacerdote Eleazar, neto do sacerdote Araão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião, e ele pegou uma lança. Eu gosto de Paulo, que ele fala assim: olha, eu sei que eu fui perseguir a igreja, mas foi por zelo, e eu sei que muitas vezes eu cometo muitos erros aqui por zelo, porque eu zelo pela igreja, eu zelo por aquilo que Deus colocou na minha mão, eu zelo por vidas, eu zelo pelos departamentos, pelos casais. Eu posso até errar, mas é por zelo, irmãos, é por cuidado, é como Paulo trabalhava. E a solução veio pelo zelo, irmão Antônio Gerlán, de um homem. Quando Finéias, ele toma uma atitude, ele pega uma lança, e ele entra numa tenda, aonde estavam ali, um dos xerifes, um dos príncipes, cometendo adultério, prostituição, com uma moabita, e ele frecha os dois, ele cruza a lança. É bruto, é rústico, mas ele fez isso por zelo. A Bíblia diz que quando ele faz isso, o Senhor entendeu o zelo dele e cessou a peste. Então nós precisamos tomar muito cuidado em não quebrar o muro de proteção, entender as astutas ciladas do diabo, para a gente não ter que abusar do zelo, porque muitas vezes, situações, irmã Tânia, para se resolver, você tem que abusar do zelo, da força, da palavra, da oração e das medidas corretivas, porque se não tiver medidas corretivas, Deus não ajusta o processo. Você saiu do processo que está ajustado para restabelecer o muro de proteção, vai ter dor, vai ter dificuldade, vai ter sacrifício, mas o importante, Apocalipse 2,16, diz assim: portanto, arrepende-te, senão venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei. Lembram-se dos discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Salmo 69:9. Muitas vezes, quando a gente quebra esse muro de proteção, as medidas, elas são duras para restabelecer de novo. Fica mais difícil restabelecer o muro do que manter o muro. E a dica para você manter o muro de pé, eu sei que é fácil simplesmente a gente falar: vamos andar no caminho. Quem é o caminho? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Andar com Jesus é suave, apesar que ele fala: olha, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque leve é o meu jugo e suave é o meu fardo. Apesar disso, a gente tem que entender que o caminho da verdade é muito mais suave, e o caminho da santificação é progressiva. Hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. A oração nos leva a um estado espiritual que nos estira as escamas espirituais, para que nós possamos ver o trabalhar de Deus e também do inimigo. Deus te trouxe hoje aqui em especial para tirar as escamas dos seus olhos, para que você possa entender que apesar de todo o teu esforço de manter a tua família, a tua casa, os teus sonhos, os teus projetos, você precisa estar ligado e sintonizado ao trono dele. E para isso requer uma busca, requer uma entrega, requer uma dedicação. Deus está sempre disponível. Ele é um Deus de reciprocidade, irmão Cleidson. Salmo 19, verso 18. A justiça de Deus é conforme a justiça das minhas e das suas mãos. Conforme você é justo, Johnny, Deus é justo com você. Ou seja, você dá um passo em direção a Deus, Deus dá dois.
em direção a você. Mas quando você quebra o muro de proteção, a Bíblia diz que Deus é santo, Ele é santo e nos chamou para sermos santos, nos elegeu na eternidade passada para sermos santos e irrepreensíveis. Mas quando eu peco, Ele não pode ficar na minha presença. Eu que era templo e morada do Espírito Santo, agora estou sujo, e as minhas vestes sujas afasta Deus da minha presença. E aqui que é o grande problema da minha e da sua vida, não são os demônios, é a ausência de Deus. Por isso nós temos trabalhado com oração, por isso nós temos trabalhado ouvindo as pessoas, para levar elas no estado de cura, no estado de restauração e no estado de libertação. Por isso a igreja tem orado, e muitas pessoas têm sido libertas. Por isso nós vamos orar essa semana, para que você possa verdadeiramente olhar o mundo espiritual. Quem recebeu esta mensagem? Grupo de louvor. O grupo de louvor não sobe aqui, eu acho que eu tenho tempo. Eu já combinei com o Ivan, o culpado é ele. Eu falei, quando faltar 10 minutos você sobe. Aí eu estouro o tempo, estou achando. É que a mensagem está legal, né, Ivan? Glória a Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Irmãos, o pastor Wagner só prega esses negócios, né? Mas esse é o meu negócio, irmãos. É ajudar você a entender o mundo espiritual. É por isso que Deus me colocou aqui. Eu não estou aqui para iludir você. Estou aqui para falar a verdade. Porque Jesus, João 14 diz, conhecereis a verdade, esse é o segredo. E a libertação, irmãos, ela começa quando eu aceito Jesus, sim. Não, mas eu já aceitei Jesus. Não, então começou a libertação. Porque é na salvação que nós conseguimos ser libertos. Eu nunca vi ninguém que não está salvo ou no estado de filho, passar pela libertação. Começa com a salvação. Por isso que ela é progressiva. E é por isso que eu quero convidar você. Sim, você que esteve hoje aqui, e você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é teu Senhor, que Ele é teu Salvador. A gente reconhece, Jesus nos entrega para sermos servos, mas Ele nos recebe como filho, porque Jesus é um Senhor amoroso, Ele nos abraça, Ele nos consola, Ele vai enxugar suas lágrimas, Ele vai ajudar você a carregar o fardo pesado, o jugo. Jesus, Ele nunca vai apontar para você, te acusando do teu passado, porque quem te acusava do passado era o teu inimigo. Mas Jesus está preocupado de hoje em diante, a nova vida que você vai ter. Jesus está preocupado em estabelecer esse muro de proteção, para que você seja imunizado das setas, das lanças, dos dardos inflamados. Eu quero, antes de encerrar o culto, convidar você para dar esse passo importantíssimo da tua vida, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o Senhor, para que Deus transforme você, ligue o teu espírito ao espírito dEle, e você passe a ser filho, herdeiro e co-herdeiro de Deus. Quero convidar também um segundo tipo de pessoa. Geralmente pode ter acontecido que por um motivo ou outro você já teve esse encontro com o Senhor e você ficou pelo meio do caminho, mas hoje o Senhor te trouxe aqui.